STF solta a mão do Toffoli e com a frase "errou feio", os ministros admitem impeachment pela primeira vez. O que eu vou te contar agora é inédito na história do STF. Que o senhor Toffoli era, na prática, sócio do senhor Vorcari. Ele era sócio do réu, né? Era sócio do investigado. O Toffoli está dizendo, olha só, não larguem a minha mão não, porque eu sei que tem mais gente aí fazendo coisa errada e eu posso botar a boca no mundo. Após saída de Toffoli, ministro André Mendonça assume a relatoria das investigações do caso Master. É isso mesmo, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, assumiu a relatoria das investigações do caso do Banco Master no lugar de Dias Toffoli. A substituição ocorre após reunião dos ministros da Corte nesta quinta-feira, convocada diante dos avanços das apurações da Polícia Federal. Relatório dos investigadores, enviado ao Supremo na última segunda-feira, trouxe menções sobre Toffoli, a partir de dados do celular do banqueiro Daniel Vorcaro. Mendonça é considerado o pior nome possível para Toffoli, Moraes e Vorcaro. É isso mesmo. O nome do ministro do STF, André Mendonça, é o pior possível para os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e para o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, segundo fontes que acompanham de perto a corte. A melhor referência sobre o que esperar sobre ele na condução do caso Master é a condução dele no outro grande escândalo da República, as fraudes do INSS. Mendonça é considerado por quem atua no caso um juiz duríssimo, segundo um advogado. Para ficar em dois exemplos, mantém aquele apontado como grande lobista do escândalo, o careca do INSS, preso desde setembro, e o filho dele, Romeu, desde dezembro. PF prepara envio de relatório sobre ligação entre Moraes e Master. É isso mesmo. A recente entrega de um relatório da Polícia Federal ao ministro Edson Fachin, no qual detalhou as relações entre o também ministro Dias Toffoli e o banqueiro Daniel Vorcaro, marca uma nova fase na investigação que envolve o Banco Master. O material abre caminho para a análise de documentos que citam Alexandre de Moraes, outro integrante do Supremo Tribunal Federal. Segundo informação do jornal O Globo, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, já informou a Fachin sobre menções recorrentes a Moraes em conversas extraídas do celular de Vorcaro, controlador do Master. As mensagens, conforme a publicação, incluem diálogos sobre pagamentos e refletem uma proximidade entre Moraes e o banqueiro. As últimas 24 horas e principalmente das últimas 12 horas, quando ontem, no finalzinho da tarde, o ministro-presidente da Suprema Corte, Edson Fachin, determinou que todos os ministros se reunissem para poder discutir essa questão que envolve um de seus colegas de corte, o ministro Dias Toffoli. E bastidores dão conta, Marcelo Rocha Monteiro, de que essa reunião ela foi muito tensa. E que durante esse encontro os ministros tiveram acesso a um material da Polícia Federal e aí inclusive teriam criticado a corporação e aí acabaram convencendo o ministro Dias Toffoli de que o afastamento, vamos dizer, voluntário dele era a única via para evitar anulações do processo, a gente já falou muito sobre isso aqui no jornal também, e principalmente conter o desgaste da imagem da corte. Quero a sua análise sobre a saída de Dias Toffoli do caso Master. Eu acho que uma boa imagem da saída do Dias Toffoli do caso Master é a imagem da saída dele do local que a gente exibiu agora há pouco, né? Ele andando assim, praticamente sem se virar para a imprensa que queria, ministro, uma explicação, né? Diga aí para a gente, ele assim, meio curvado assim para frente, né? Olha aí, vai andando, ele não quer olhar para trás, né? Ele não quer olhar para trás porque o que ele deixou para trás foi uma lambança, né? Foi uma coisa assim, realmente muito feia. Nós já estamos praticamente no carnaval, dá para dizer que o Supremo atravessou aí o samba, né? Porque a solução que foi adotada, como a Guta apontou muito bem, também é ilegal, né? Um ministro, um juiz,
depois que é sorteado para atuar no caso, ele não pode simplesmente abandonar o caso, né? A não ser que a hipótese seja ou de incompetência do juízo, ou de impedimento, ou de suspeição, que é exatamente o caso. Hoje o Brasil sabe que o senhor Toffoli era, na prática, sócio do senhor Vorkari, que um fundo de investimento ligado ao Banco Master comprou uma parte lá do Resort Taiaiá em setembro de 2021 por 20 milhões de reais. E o senhor Toffoli, que só agora admitiu que é sócio do Taiaiá, continuou na sociedade. E só diz ele que só vendeu o resto em fevereiro de 2025. Então, setembro de 2021 a fevereiro de 2005, 2 anos e meio, mais ou menos, em que esse cidadão foi sócio, ele é o juiz, ele era sócio do réu, era sócio do investigado, e ele não se deu por impedido. E aí a justificativa que ele apresenta é que ele não sabia que o dono dos 20 milhões que colocaram lá no resort dele era o senhor Vorkari. Então vocês imaginem, você tem um negócio, e aí aparece um fundo de investimento e diz: eu quero comprar uma parte do seu negócio, eu quero ser seu sócio, eu te dou 20 milhões. E aí você aceita os 20 milhões, mas você não procura saber quem é esse pessoal que está querendo virar meu sócio. É gente honesta? É gente séria? É um banqueiro picareta? Esse fundo de investimento, será que ele é ligado a alguma coisa errada, ao crime organizado, ao PCC? E não é que era mesmo? Mas ele não procurou, imaginem, ele não procurou saber quem é que estava se tornando sócio dele. Imagina você, meu amigo que está nos assistindo, tem um pequeno negócio, um restaurante, uma padaria, uma lanchonete. Aí vem alguém e diz que quer ser seu sócio, quer comprar uma parte do seu negócio por uma fortuna. E aí você diz: tá bom, eu vou vender. Não sei quem é essa pessoa, não. Não sei se é um picareta, não sei se é um estelionatário, não sei se é coisa pior. Mas eu vou vender e vou continuar sendo sócio dele, Vou continuar aqui no negócio. Se alguma coisa der errada, daqui a 3 anos eu digo que eu não sabia quem era essa pessoa que comprou uma parte do meu hotel por 20 milhões. Então, assim, é de um ridículo essa explicação. E aí o Supremo encampa isso. Ninguém larga a mão de ninguém, como disse a Guta. Aí a gente tem que se perguntar o seguinte: por que é que ninguém larga a mão de ninguém? Será que é só o Toffoli que está enrolado aí no Supremo? Porque outro dia deu a impressão que ele mandou um recado, Vocês lembram quando ele disse: não tem nada demais, inclusive tem juiz fazendeiro. Tem um juiz fazendeiro que eu conheça no Supremo. É o senhor Gilmar Mendes. Será que o Toffoli está dizendo: olha só, não larguem a minha mão não, porque eu sei que tem mais gente aí fazendo coisa errada e eu posso botar a boca no mundo? Será que foi isso? Agora, Marcelo, eu vou seguir com você, porque essa nota do Supremo Tribunal Federal, a Guta já comentou a respeito dela também, ela não lhe parece que revela algumas contradições internas ali? Porque em um dado momento ela nega a suspeição de Dias Toffoli para permanecer na relatoria do caso do Banco Master, mas também admite que essa redistribuição, essa relatoria ser transferida agora para o ministro André Mendonça, sugere que é por uma questão de um desgaste, ou seja, de um certo modo reconhece implicitamente ali um problema de aparência, mas também de parcialidade, não é? Lógico, não existiria legalmente outra razão para trocar o juiz relator senão a suspeição. Desgaste institucional não existe. É como dizer assim: olha, vamos trocar de juiz porque esse juiz aí está muito desgastado com essa história, está muito cansado, está muito aborrecido, coitadinho. Isso está refletindo aqui no nosso tribunal. Então a gente achou mais conveniente trocar de juiz. Não existe isso. Não se troca de juiz por razão de conveniência. Depois que um juiz é sorteado,
Ele só pode deixar o caso se ele morrer, se ele se aposentar, se ele for promovido, ou, aí sim, se a hipótese for de suspeição ou de impedimento. Então, reparem que tem aí um outro absurdo que eu ainda não vi sendo mencionado pela mídia, que é o seguinte: o Supremo, como todo mundo sabe, é um tribunal. Um tribunal é um órgão colegiado. Em direito, a gente diz que há uma diferença entre um órgão colegiado e um juízo singular. Juízo singular é aquele em que no processo só atua um juiz, daí o nome. O Supremo não funciona assim, é óbvio. O Supremo é um tribunal. Ele é composto de 11 ministros. Se o processo corre numa das duas turmas, nós estamos falando de 5 ministros. O ministro relator é aquele que vai atuar de início. Mas os outros ministros da turma vão atuar também. Então, como é que vai ser quando chegar essa hora em que o colegiado tiver que atuar? O Toffoli não saiu do Supremo. O Toffoli saiu da relatoria do caso. Ele vai continuar sendo juiz nesse caso, porque no momento em que o tribunal não reconhece a suspeição, ele não está tirando o Toffoli do caso, ele está tirando o Toffoli da função de relator. Um dia esse caso vai a julgamento, o senhor Vorcar um dia vai ser julgado. A pergunta é, o senhor Toffoli vai participar do julgamento do seu ex-sócio, para quem ele manda convite para a festa de aniversário, para depois dizer que não tem amizade, não tem contato? Mas a Polícia Federal revelou, esse convite foi encontrado no celular do senhor Vorcar, aquele que a polícia apreendeu, e depois que a polícia apreendeu, o nosso público lembra, não é? O que o senhor Toffoli fez? Mandou a polícia, lacrem isso tudo, não examinem nada e mandei tudo para o meu gabinete. E o Brasil inteiro se perguntou, por que será que ele fez isso? Agora o Brasil inteiro já sabe. Então como é que vai ser isso? Ele não é suspeito, segundo os colegas, é óbvio que ele é. Mas se ele não é suspeito, ele vai continuar no processo, mesmo sem ser relator. Vai chegar um momento em que não é só o relator que vai atuar. Todos os ministros terão que julgar o seu Vorcar. Como é que vai ser isso? STF solta a mão do Toffoli e com a frase "errou feio", os ministros admitem impeachment pela primeira vez. O que eu vou te contar agora é inédito na história do STF. Ministros do Supremo, os colegas do Toffoli, os mesmos que estão protegendo uns aos outros por anos, eles estão agora em público soltando a mão de Dias Toffoli. Estão dizendo que ele errou, dizendo que ele deveria ter recusado a relatoria do caso Master desde o início. E pela primeira vez em história, ministros do próprio Supremo estão admitindo em voz alta a possibilidade de um impeachment de um colega. Isso é inédito, isso é imenso, é gigante. E isso acontece porque o escândalo que eu vim mostrando para você hoje, ao longo do dia, atingiu um patamar que não dá mais para esconder. Olha só aqui o que saiu na Folha de São Paulo. Ministros do STF veem crise sem precedentes e pressão para Toffoli deixar o caso Master aumenta. Olha aqui comigo o que saiu. Nos bastidores do STF, a leitura de que o cenário se agravou para Toffoli e que Fachin volta a estar em um fogo cruzado sobre como lidar com a intensificação dos desgastes. Reservadamente, o ministro disse à Folha que Fachin terá que ser habilidoso na interlocução com o Senado Federal para tentar frear um eventual processo de impeachment contra Toffoli em meio a campanhas de parlamentares da oposição. Gente, essa aqui é a primeira vez que eu vejo os ministros do Supremo publicamente admitindo para a imprensa que a possibilidade de um impeachment do Supremo, de um ministro, é real. Eu nunca vi isso. É esse aqui o nível da situação calamitosa do Toffoli. Nunca antes na história desse país o ministro do Supremo foi alvo de um impeachment. Em 26 anos de história recente, o próprio STF nunca sequer afastou nenhum ministro de nenhum caso, nunca afastou por suspeição, por impedimento, e agora os próprios ministros eles estão admitindo que o cenário é esse. E agora olha só como que Toffoli está no sal. Está no sal com os próprios colegas, ministros do Supremo. Acompanhe aqui comigo o que saiu no blog do Valdo Cruz lá no G1. Toffoli deveria ter recusado a relatoria do Master desde o início, é o que avaliam os colegas do ministro.
O ministro Dias Toffoli deveria ter recusado a relatoria do inquérito do Banco Master desde o começo. A avaliação de colegas do ministro dentro do STF. Segundo eles, ao aceitar e tomar medidas controversas contra a Polícia Federal, Toffoli acabou chamando a atenção para ele da imprensa e investigações começaram a ser feitas sobre as suas possíveis relações com o dono do Master, Daniel Vorcaro. Esses colegas do Toffoli dizem ainda que o ministro errou feio ao não admitir desde o início que ele era sócio anônimo da empresa que administrava os resorts no Paraná e que a família vendeu a participação para um fundo do cunhado do Vorcaro, Fabiano Zettel. Aspas, presta atenção, ele errou do início ao fim e errou feio, é o que dizem colegas do ministro. Eles avaliam que a melhor saída seria que Toffoli pedisse licença do cargo. Gente, um afastamento espontâneo para evitar um afastamento forçado pelo impeachment. Ministros que passaram anos defendendo o tribunal com unhas e dentes, chamando qualquer crítica ao STF de ataque à democracia, agora estão admitindo reservadamente que o colega os colocou numa situação insuportável. Mas tem mais. Enquanto os ministros do Supremo reconhecem publicamente o tamanho da crise, a cúpula do Congresso Nacional, segundo a própria Folha de São Paulo, está atuando para blindar Toffoli e conter a discussão sobre o impeachment. Alcolumbre, que é o presidente do Senado, que tem aliados investigados no próprio caso Master, aliados envolvidos aí até o pescoço com o Master, ele está agindo para blindar o Toffoli nesse caso. Só que, se depender da direita, Toffoli e os demais enrolados não vão ter descanso. Eu mesmo entrei hoje com um pedido de impeachment de Toffoli na PGR. E hoje mesmo também, Eduardo Girão, Marcel Van Hatten, Damares Alves protocolaram mais um pedido de impeachment do Toffoli, dessa vez acrescentando as revelações do celular do Vorcaro. Gente, os absurdos do Supremo eles chegaram a um ponto de não retorno. O STF, que passou anos gritando democracia, agora ele precisa se explicar para o país sobre o que os seus iluministros fizeram, de antidemocrático, antirrepublicano, ilegal e com suspeitas de ser criminoso, tudo isso que eles fizeram aí no seu verão passado. Fachin e a PGR já tem o relatório da PF. O Senado tem os pedidos de impeachment. E o Brasil inteiro está olhando. A pergunta que fica é, terão coragem? Terão coragem de avançar contra Toffoli? Ou terão coragem que vai precisar para proteger o Toffoli e dar um abraço de afogado em que todos afundam? Me conta aí nos comentários o que você acha. Se inscreve no canal, clica no sininho, curte o vídeo, torne-se membro para receber nossas análises exclusivas com prioridade. Um grande abraço e até o próximo vídeo, que, gente, essa história toda tá boa demais e cada vez melhor. Eu estava conversando aqui agora mesmo que eu nunca fiz os vídeos tão empolgados quanto agora. Eu estou feliz porque pela primeira vez nós estamos vendo a injustiça, a maldade, os crimes, as suspeitas, as relações inescrupulosas, tudo vindo à tona daqueles que apontavam o dedo para a Lava Jato, como se a Lava Jato tivesse feito de errado. E pela primeira vez eu estou entendendo. Eles nos acusaram daquilo que eles mesmos fazem, quando nós não fazíamos, mas os óculos que eles usavam eram os óculos daquilo que eles praticam. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.